Hoje a gente vai entrar de cabeça na junção de duas das tecnologias mais poderosas do nosso tempo, a inteligência artificial e a computação quântica. E olha, quando elas se juntam, não é só um avanço, é um verdadeiro salto para uma dimensão tecnológica que a gente nem imaginava. Vamos entender o que isso significa na prática. A pergunta que abre essa nossa análise já chega com tudo, né? E é para pensar mesmo. Será que estamos prontos para a maior revolução tecnológica da história? Porque assim, o que vamos ver aqui não é só mais uma evoluçãozinha, tipo um celular novo um pouco mais rápido. Não. A gente está falando de uma virada de chave, uma transformação que pode literalmente redesenhar tudo que a gente entende sobre tecnologia e até sobre a nossa sociedade. Então, para começar, vamos focar no coração dessa revolução, a velocidade. E não estamos falando de um pouquinho mais rápido, não. A gente está falando de uma velocidade tão absurda, mas tão absurda, que chega a ser mais rápida que o nosso próprio pensamento. E para ter uma noção da escala disso, não é um upgrade comum, tipo trocar de processador. A computação quântica tem um poder de processamento que é milhões de vezes superior ao que a gente tem hoje. É outro jogo, simplesmente. E para ter uma ideia no que isso significa na prática, olhem só essa comparação. É absurda. Pensem num cálculo super complexo. Um supercomputador de hoje, um dos mais potentes do mundo, levaria, pasmem, milhares de anos para resolver. Milhares. Agora, o processador quântico faria o mesmo trabalho em segundos. De milhares de anos para segundos. É uma diferença que a nossa cabeça mal consegue processar. Certo. Com todo esse poder de fogo computacional, o que dá para fazer? Bom, agora a gente entra na parte em que a linha entre o que é real e o que é ficção científica começa a ficar bem borrada. Vamos ver umas aplicações que pareciam coisa de filme. O leque de aplicações é gigantesco, é transformador. Dá uma olhada nesse mapa de possibilidades. A gente está falando de mudar a forma como cuidamos da saúde com medicina personalizada, até o jeito como a gente se diverte, se comunica. A IA quântica tem o potencial de impactar, nossa, praticamente tudo. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos mais de perto. Vamos começar com a medicina. Imaginem a capacidade de processar um genoma humano inteiro em segundos. Isso permitiria criar tratamentos, remédios, feitos sob medida para o DNA de cada pessoa. Seria possível até simular a eficácia de um remédio no corpo de alguém antes mesmo de aplicá-lo. É uma revolução na saúde. E no entretenimento, hein? Pensa em filmes inteiros, do roteiro à cena final, gerados por inteligência artificial. Atores virtuais, perfeitos, que a gente não conseguiria distinguir de um ser humano. Cada pessoa poderia, quem sabe, assistir uma versão única do mesmo filme, adaptada para os seus próprios gostos. Que loucura! Ou então no mundo dos games e da realidade virtual. Pense em universos que não são pré-programados, mas que se criam e evoluem em tempo real na nossa frente. Eles responderiam na hora a cada ação, criando histórias únicas e, quem sabe, infinitas para cada jogador. Mas é claro que transformar esse sonho todo em realidade não é assim tão simples. Agora a gente vai descer um pouco do mundo das possibilidades e pisar no chão da realidade. Vamos olhar para os desafios práticos e para a corrida global que está rolando para superar esses obstáculos. E o interessante é ver quem está nessa corrida. São os gigantes da tecnologia, Google, Meta, IBM, todo mundo investindo bilhões e bilhões de dólares nisso. Ou seja, isso aqui não é um projetinho de nicho, não. Para eles, esse é o futuro da computação, ponto. Mas então, qual é o grande problema? A tecnologia quântica é super poderosa, mas ao mesmo tempo ela é muito delicada. A estabilidade é o grande gargalo hoje. É o que impede a gente de ter esses computadores em todos os lugares. E quando eu digo delicada, eu estou falando de condições extremas. Os processadores quânticos precisam funcionar perto do zero absoluto, a temperatura mais fria que existe no universo e totalmente isolados de tudo. Qualquer vibraçãozinha, qualquer interferência pode simplesmente destruir os cálculos na hora. Apesar de tudo isso, o cenário não é pessimista. Pelo contrário, avanços bem importantes, como o da empresa Dirac, que está desenvolvendo os chips quânticos mais estáveis. Então, superar esses obstáculos, por mais difícil que seja, parece estar cada vez mais perto. Como uma tecnologia tão disruptiva batendo na porta, a pergunta que não quer calar é: e os nossos empregos, como é que fica? Agora a gente vai analisar o impacto que essa revolução toda pode ter no futuro do trabalho.
A perspectiva que o material traz é que essa transformação não deveria ser vista como uma ameaça, mas sim como mais um capítulo na história. Desde sempre, a tecnologia vem eliminando tarefas repetitivas para abrir espaço para novas formas de trabalho, mais criativas, mais estratégicas. É um ciclo natural. Então, o caminho da evolução profissional parece ser esse. Primeiro, a automação vai cuidar do que é repetitivo. Isso libera a gente para o segundo passo, focar naquilo que nós humanos fazemos de melhor. Criatividade, pensamento crítico, inovação. E o terceiro passo, esse é a chave de tudo. A gente vai precisar se adaptar e aprender o tempo todo. Essa vai ser a habilidade mais importante. Isso tudo nos leva à parte final e talvez a mais crucial da nossa conversa. Com tanto poder nas nossas mãos, como a gente garante que ele vai ser usado para o bem? O desafio ético dessa nova era é gigante e precisa ser discutido para ontem. O centro da questão é o seguinte: com a capacidade de criar realidades virtuais e informações que são impossíveis de distinguir da verdade, a necessidade de ter limites éticos, de ter mecanismos de segurança, se torna mais crítica do que nunca. E essa responsabilidade não é de uma pessoa só ou de um grupo só. É um dever de todo mundo. Envolve os governos, criando leis, as empresas desenvolvendo a tecnologia de forma responsável e cada um de nós usando tudo isso de forma consciente e crítica. Essa citação resume tudo de forma perfeita. O sucesso dessa revolução não vai ser medido só pelo poder de processamento que a gente criar, mas pela nossa sabedoria em equilibrar a inovação com os nossos valores. A tecnologia é só ferramenta. A sabedoria tem que ser o guia. E a gente termina com essa reflexão. No fim das contas, a tecnologia é uma ferramenta incrivelmente poderosa. A grande questão é, o que vai nos guiar? A nossa capacidade de inovar sem limites ou a sabedoria de aplicar essa inovação de forma responsável? O que vai definir o amanhã? A resposta, no fundo, está com a gente. Fica aí a reflexão. Agora, vamos apresentar um resumo com os pontos mais importantes deste vídeo para facilitar a compreensão, reforçar o aprendizado e ajudar você a absorver melhor as ideias centrais do conteúdo apresentado. Se prepara porque uma nova era da tecnologia está vindo aí, e ela promete transformar o mundo de verdade. É a fusão da inteligência artificial com a computação quântica, um salto tecnológico gigantesco. A diferença é brutal. O computador clássico faz uma coisa de cada vez. O quântico faz tudo ao mesmo tempo. Isso quer dizer que computadores quânticos são milhões de vezes mais rápidos em tarefas muito complexas. Pensa só. O que levaria milênios para um supercomputador, um processador quântico resolve em segundos. Com esse poder todo, coisas de ficção científica podem virar realidade. Quer ver uns exemplos? Na medicina, por exemplo, vai dar para analisar o genoma de alguém e criar tratamentos exclusivos, na hora. E na educação? Aulas digitais que se adaptam perfeitamente ao ritmo de aprendizado de cada um. No entretenimento, a IA vai poder criar filmes inteiros com atores virtuais, personalizados para a gente. Nos games, teremos mundos imersivos criados na hora, que mudam de acordo com as nossas escolhas. As barreiras de idioma também podem sumir com traduções perfeitas e em tempo real. Incrível, né? Mas, claro, para chegar nesse futuro, o caminho é longo. É uma corrida com desafios gigantescos. Gigantes como Google, IBM e Meta já estão investindo bilhões para liderar essa nova era. O grande problema é que esses computadores quânticos são supersensíveis e instáveis para produzir em massa. Eles precisam operar em temperaturas próximas do zero absoluto, sem nenhuma vibração. É muito complexo. Mas a boa notícia é que já estão surgindo chips mais resistentes, o que indica que a solução está perto. E o trabalho, como fica? Essa evolução toda vai exigir uma nova visão sobre as profissões. A substituição de tarefas é parte da evolução. Isso sempre abre espaço para novas oportunidades, mais criativas. A chave vai ser se adaptar, aprender sempre e usar a tecnologia como uma poderosa aliada. Só que, com tanto poder, a linha entre o real e o virtual fica meio borrada, e isso exige cuidado. Porque o progresso de verdade não é só sobre algoritmos, né? É sobre sabedoria e valores humanos. Então, fica a grande pergunta. Como a gente vai equilibrar tanta inovação com a nossa ética? Se você gostou deste vídeo, inscreva-se em nosso canal, dê um like e deixe seu comentário.